E em nome do Instituto Federal do Campus Cubatão, a gente tem a honra de convidar nesse momento para proferir a palestra Movimento LGBT e Educação em Matemática, com o senhor Antônio César Lins Rodrigues. Ele possui graduação em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade de Ribeirão Preto, em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E atualmente ele é professor de Educação Básica e Tecnologia do Instituto Federal de São Paulo e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: raça, cultura negra, gêneros e a representação feminina na educação infantil e anos iniciais no ensino fundamental. E é coordenador do grupo de pesquisas Raça, Culturas Negras e Gêneros Hackney. Hackney? Perdão. G. E da rede Antitransfobia Reatrans. E agora eu vou deixar a palavra para ele. Ele fala, não, vai ficar falando aqui. Agora eu não sei porque meu computador está acontecendo isso, mas vamos. Só um minuto. Vamos lá. Então, hoje eu vim falar. Sobre uma questão que tem sido muito cara, né, para a nossa sociedade atual, contemporânea, que é todas as diferenças presentes no currículo. E, em específico, eu estou falando com as questões LGBT, QAPI, por conta de ser um grupo que tem sofrido muitas exclusões ao longo de muitos anos e que pouco tem se olhado para esse lado, né? Pelo menos é o que a gente tem percebido. E aí, dentro da matemática, principalmente, isso é uma coisa que geralmente não se fala, geralmente não se trabalha, e nós estamos aqui para trazer algumas elucidações, apresentar uma pesquisa que está sendo realizada pelo pessoal do 8º semestre de Educação Matemática, e bem interessante, e falar sobre essa trajetória, como isso aconteceu. Nós vamos trazer também algumas informações para muita gente que tem dúvida em relação à sigla LGBTQIA+, enfim, e em relação a algumas questões que a gente acabou observando ao longo desse trabalho, né? Identidade de gênero. A gente tem que perceber que quando se fala dessa questão LGBT, não dá para confundir identidade de gênero com expressão de gênero, que é outra coisa, e a questão da sexualidade. Bom, identidade de gênero independe da sexualidade, tá legal? A sexualidade é uma outra questão. A identidade de gênero tem até um boneco que representa o grupo LGBT, que diz que a identidade de gênero está dentro das questões do cérebro, tá legal? E a sexualidade do coração, que são as relações afetivas que você vai manter com as pessoas com as quais você se afina. E aí ela pode ser uma relação binária, né, dentro de homem e mulher, pode ser uma relação alternativa que não se encaixa nesses padrões, ou seja, não binária, mas isso é uma coisa bem particular. Então eu trago a informação, né, que é a forma como a pessoa se percebe, se identifica, né, podendo ou não ser correspondente ao sexo biológico, o que aconteceu com você no nascimento. Em um outro tempo, pelo menos há 20, 30, 40 anos atrás, jamais se pensaria nesse tipo de questão.
Mas a emergência da contemporaneidade nos faz com que mergulhemos e pensemos nisso também e nos mecanismos de exclusão que estão diretamente ligados a essas questões. Legal? Vamos lá, e a partir desse conceito avançamos dentro da temática, partindo para os desmembramentos. Então eu vou apresentando no caminho, vou apresentando os desmembramentos, o que levou o grupo a pesquisar, o que levou o grupo a se interessar para trabalhar com isso dentro das disciplinas, tá legal? E aí tem a questão do significado, né, de cada letra. E eu trouxe aqui só também a título de curiosidade, né, que são as lésbicas, as mulheres, gays, são as mulheres que se identificam dentro de uma questão binarista como mulher ou como homem, os gays, o B. Bissexuais, tá legal? Que tem uma relação afetiva, tá legal? Com o pessoal de ambos os sexos e transita por aí com uma tranquilidade tremenda, é uma coisa comum, tá legal? E aí, transexuais, transgêneros e travestis. Travestis é aplicado somente para quando você se refere ao feminino, porque são as pessoas que biologicamente têm o sexo masculino e que se identificam com a questão de se travestirem como mulheres. Só que acontece o seguinte, o fato de eu ser travesti não quer dizer que afetivamente, sexualmente, eu tenha que ser, por exemplo, binário. Não, eu seja homoafetivo ou heteronormativo, homonormativo ou heteronormativo. Eu posso ser um travesti heteronormativo. Ou posso ser um travesti homonormativo, que gosta de me relacionar com mulheres. Tá legal? Transgêneros ou transexuais. Transexuais é uma palavra que o grupo está querendo excluir porque ele é muito ligado a uma questão de medicalização do que é referente a essa questão. Porque transexual é uma pessoa que nasce com sexo biológico, mas se identifica com o outro desde sempre, com o sexo oposto. Desde sempre não consegue se enxergar. Nasceu como Maria, mas se enxerga como menino. Nasceu como menino, mas se enxerga como menina. E mesmo que não haja a cirurgia de redesignação de sexo, essa pessoa transgênero, ela é considerada como o gênero com o qual ela se afina, tá? Então tem muitas questões, até são questões, além de serem perversas, beiram a criminalidade. Porque, veja, uma pessoa que é transgênero nasce desde sempre com a ideia de que é do gênero oposto ao que biologicamente lhe fora conferido. Coloca isso daí, coloca, por exemplo, na escola. Eu ainda não tenho nome social para uma série de questões, mas poderia, por favor, me chamar pelo nome social, que eu opto. E aí, dentro da escola, dentro da universidade, insiste-se em fazer ao contrário, um professor ou uma professora, porque isso é uma questão de violência constante, cabe inclusive ao crime de racismo, né? Porque LGBTfobia é associado ao crime de racismo, ainda não tem uma tipificação exata, que seria o crime de LGBTfobia, que seria muito interessante, mas está caminhando, antes nem tinha. Tá legal? Então a gente considera também como uma linha de racismo. E transexuais, conforme eu falei, a comunidade está se desvencilhando dessa nomenclatura e está usando transgênero, tá? Por conta de ser um consenso e de ser uma questão que foi associada à identificação desse gênero pós esse processo todo histórico de medicalização, etc. Beleza? Vamos lá, aqui queer, que significa o estranho, que é quem não se identifica com nada que está posto pela sociedade. Quem lança isso daí, a Judith Butler, ela diz o seguinte, que a teoria queer, ela trata
Primeiro que esse nome, ele era um nome pejorativo nos Estados Unidos e lá na Inglaterra também, na língua inglesa, aliás, e aí ele se transforma e passa a ser a bandeira que representa esse grupo que é estranho ao que a sociedade está, porque ela, na teoria dela, diz que, poxa, o que se tem em termos de gênero e de sexualidade na sociedade são questões inventadas, construídas pela sociedade. Porque, na verdade, essas questões são super particulares e não se dá conta do que isso daí e essas questões particulares são muito além do que a sociedade dá conta de descrever. Tá bom? Vamos lá. E ele trabalha com intersexo. Antes era chamado de hermafrodita. Quem biologicamente possui gônadas, órgãos sexuais e dos dois sexos que biologicamente costumou-se entender enquanto homem e mulher, antes era chamado de hermafrodita, mas essa linguagem é pejorativa e a ideia é que se trabalhe com a questão do intersexo. Pois não. Até porque hermafroditas quer se referir a plantas e também seres que conseguem se autofecundar. Já no caso do intersexo, isso não acontece. Perfeito, perfeito. Obrigado pelo complemento. Não, é outra coisa, tá? Assexual, pessoas que não têm desejo sexual, cara. Não têm, querem, optam por isso, que antes eram classificados dentro de um padrão de anormalidade, né? A sociedade é terrível. Se não está em cima do que a gente quer, entendeu? É isso que os grupos radicais sempre reivindicam, né? Em nome da família, dos bons costumes, disso, daquilo, entendeu? Sem considerar que a contemporaneidade contempla outras coisas. Tá legal? A pessoa pode não querer se relacionar sexualmente, tá? Pansexual, que é o contrário disso, considera justa todas as formas de amor e não tem por que ficar ligado a uma ou outra coisa. O pansexual abrange tudo, tá? O gênero neutro, que não está dentro de ninguém que está nesse guarda-chuva, tá? E o mais você pode pensar que novas configurações surgem o tempo inteiro. Por exemplo, demissexual. É uma pessoa que só tem uma relação sexual depois que ela se apaixona, trabalha um tempo, esse amor e tudo mais. E o sexo é simplesmente um complemento. Tá? Ao contrário do que a sociedade coloca, né? A sociedade ela é super cheia de tabus. E esses tabus influenciam nas nossas aulas de educação matemática, de letras, enfim, de tudo quanto é lugar, e de tudo quanto é disciplina, perdão, e de tudo quanto é lugar também. Mais coisas vão surgindo e vão surgir. E aí quando alguém interroga vocês falando, poxa, mas isso é uma onda que veio de repente, não, isso tudo sempre esteve presente na sociedade, mas sempre foi reprimido. E agora se tem um espaço para poder discutir. E a matemática, as licenciaturas principalmente, porque são cursos que lidam com a formação da criança, do adolescente, precisa ter esse espaço de discussão desde a educação infantil. É o que a gente reivindica nas pesquisas e tudo mais, desde a educação infantil, dos anos iniciais, do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, e principalmente no ensino universitário, e quando se tem como imagens têm sido consideradas nas pesquisas em educação matemática. Para responder esta pergunta, realizamos uma pesquisa bibliográfica do Estado da Arte. Nossos corpos de análise incluem teses, dissertações, artigos, períodos, 55 produções, lá, e aí eles chegam assim, como encaminhamento, sugerindo pesquisas que analisem estratégias de ensino matemático, que visibilize respeito e valores das pessoas LGBTI+, ou QIAPN+, e articulações entre educação, matemática, os estudos queer, né, compreensões sobre práticas docentes de matemática, autoidentificantes, né, dos LGBTQIAPN+, e suas trajetórias, pesquisas que não apenas incluam pessoas LGBTQIAPN+, mas que questionem a natureza do conhecimento, da aprendizagem, da matemática dessas pessoas. E aí é que é o X da questão, da pesquisa que o pessoal está realizando, eu estou junto, estou na orientação,
quais são as questões que estão envolvidas dentro da matemática que comumente é ensinada ou aprendida desde os anos iniciais, desde que você entrou lá da educação infantil até agora, que excluem de alguma forma esse grupo e que provocam nesse grupo uma questão que os leva ao fracasso escolar potencializado. Então, foi super importante, isso daí foi o gatilho para que a gente começasse, e nós, quando lemos esse artigo, nós caímos na besteira de achar que era uma coisa muito pequena, era única, quase não se tinha trabalho nesse campo. Falei, poxa, legal, aí o pessoal ficou empolgado, eles iam começar a disciplina desse ano, que é Estudos Integradores 1 e 2, que eu sou o professor responsável, que a gente trabalha um projeto que cada um monta, a gente desenvolve ele primeiro numa relação interdisciplinar, depois no segundo semestre, Estudos Integradores 2 interdisciplinar, só que dessa vez foi diferente. Eles gostaram, eu falei, se a gente fizesse uma pesquisa sobre educação matemática e população LGBT aqui em Cubatão, a gente já começava de agora, eu mudava a configuração da disciplina e vocês trabalhariam somente nisso, entendeu? E abrangendo o que fosse necessário. O pessoal topou e foi muito legal. E nós fizemos, estávamos achando que tinha muito pouca coisa nisso daí, né? Julgávamos estar sozinhas e sozinhos nesse percurso, mas tem gente séria com uma vasta produção nesse campo. E nós descobrimos essa galera aqui, ó, esse grupo, Matemática Queer. É fantástico, é um grupo que tem de pesquisas pesquisa e de extensão lá na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. É um grupo que tem uma associação com órgãos internacionais e dentro do seu grupo de pesquisadores, eles têm pesquisadoras e pesquisadores do mundo inteiro publicando em conjunto, fazendo teses, dissertações, artigos, seminários, desenvolvendo projetos de extensão, e nós ficamos super impressionados, né? E aqui, ó, se vocês quiserem entrar, é só copiar aqui, tá legal? E vocês vão ver artigos super interessantes. E nós, assim, o Matemática é um grupo de pesquisa de extensão universitária criado em 2020, 2018, mas ele foi em 2020, sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem como principal objetivo investigar as relações de pessoas, né, que fogem às normas socialmente impostas em relação a gênero, sexualidades e outras interseccionalidades desenvolvidas pela matemática. Gente, interseccionalidade, não sei se todo mundo conhece, mas se conhece eu vou revisar. É um conceito criado por uma pesquisadora chamada Kimberly Crenshaw, que ela diz o seguinte, que quando você está sujeito a mais de dois eixos em diante de subordinação, você está dentro desse padrão da interseccionalidade. Vou dizer, por exemplo, quando nós pegamos uma mulher, tá? Ela já sofre o sexismo, né? Por ser mulher na sociedade. Se essa mulher é pobre, ela sofre o sexismo e a questão social está em cima. Tá? 2, eixos de subordinação. Então a gente já pode olhar as mulheres potencialmente como mulheres inseridas dentro da interseccionalidade. Se essa mulher é pobre, é mulher e ainda é lésbica, ela está com 3 eixos de subordinação. Tem 3 fatores agindo contra a presença dela na sociedade. Se essa mulher pobre, lésbica, é mulher e é negra, é uma mulher preta, então ela tem mais um fator inserido em si. Então a questão da interseccionalidade é isso aí. E aí a gente passa e eles trabalham com as seguintes linhas de pesquisa: educação matemática, crítica, direitos humanos e justiça social, relações de gênero e feminismos na educação matemática. Trabalham com as minorias sexuais, alteridade e educação matemática. Ó, as minorias sexuais, alteridade, não é só quem está dentro lá do guarda-chuva que aparece LGBT, mas outras quaisquer, está bem no mais. Então é um grupo super abrangente. E alteridade, tudo que é diferente, o que é de mim, entendeu? O meu alter ego é o ego oposto, é
minha alteridade, essas relações que eu tenho, eu caminho com isso. E aí tem um projeto de extensão do Matemática que está registrado como Matemática, Gênero, Sexualidades e Educação Matemática, que eles desenvolvem lá na UFRJ. Então, para contextualizar, agora chegou um dos alunos que está envolvido na pesquisa, porque eu pensava até que eles não viriam, mas o Rafa veio salvar, entendeu? Esse motim. Então, o Rafa sabe, eu estou falando aqui, a gente já estava sozinho, né? Depois de 6 períodos, descobriu o matemático que nos fundamentou. Então, utilizamos a produção, né, para fundamentar a nossa pesquisa, né? O grupo de discentes fez o levantamento dos textos que dialogavam com o objeto de pesquisa, selecionando-os como referencial teórico. O que aconteceu? A gente descobriu, estudar e ver o que observava e foi se afunilando. Então, 10 textos, pelo menos, estão fundamentando, e como a pesquisa ainda está em andamento, provavelmente terão mais coisas, mas essencialmente eles vêm de lá da produção do matemática, que acaba dando conta das nossas questões de pesquisa. Tá? E aí, vamos lá, o resultado desse aprofundamento, uma pesquisa cujo título é Além dos Números, um estudo sobre a inclusão LGBTQIAPN+, das aulas de matemática da Rede Municipal de Cubatão, que está em andamento. Está em andamento e que o Rafael é uma das pessoas que trabalha o Rafael, trabalha a Cami, né? O Juan, o Fabiano, o Gabriel, são 5, né? Agora são 5 pessoas, eles estão desenvolvendo, as coisas estão andando. Depois o Rafa, se quiser falar alguma coisa a respeito, muito bem-vindo, será. E aí, os objetivos, né? Investigar a presença ou não das questões LGBT nas práticas pedagógicas docentes de educação matemática nos anos finais do ensino fundamental, da rede pública de Cubatão, a inclusão de gêneros LGBT, mas analisando métodos e abordagens dessas temáticas nas aulas de disciplina. Olha só, o interessante é que, assim, o Rafael pode até dar aqui um depoimento, né, de como a gente chegou nessa temática, como a gente está desenvolvendo. Acho que o caminho está bem de se trabalhar juntos, né? Eles têm as responsabilidades deles, porque essa disciplina, quem for da educação matemática vai fazer, tem umas coisas chamadas PCC, que não é o PCC do tráfego, é Prática de Componente Curricular, sabe? Que eles têm tempos livres para pensarem as questões relacionadas ao que a disciplina nos impele a fazer, né? Então, nós chegamos nesse objetivo geral e nós chegamos eram 4, mas eu acrescento. Pois não? Ignorância minha, né? Pode me falar assim o que significa cada um das siglas ali? Eu não sei mesmo. Sim. LGBT. Tá. A gente já passou aqui, mas a gente não tem problema. Já foi. Eu pensei nessa dúvida. O pessoal da matemática, conhece com as amigas e amigos de vocês de outros cursos fora daqui, entendeu? Então, é uma coisa assim, muito mega, hiper, blaster positiva de se ter um espaço para estarmos aqui na Semana Nacional de Matemática discutindo essas coisas, entendeu? Então, isso daí beleza. É uma condição? Sim, mas não é suficiente, tá? Porque dentro do que a gente pensa na sociedade contemporânea, isso já era para estar acontecendo há muito tempo em outros cursos. E você pegar uma área do conhecimento tão importante aqui no Brasil, tão capital, que nos coloca acima ou abaixo, com poder ou não, para reivindicar certas coisas, que é a questão da matemática, isso é um grande passo, tá? Mas vamos lá. O cunho de ineditismo dessa nossa pesquisa aqui. A pesquisa que quem está desenvolvendo lá, o Rafa, a Cami, o Fabiano, o Gabriel e o Juan, entendeu? Tem um cunho de ineditismo? Sim, se você for pensar no micro-universo do campus e num micro maior um pouquinho, que é do Instituto Federal de São Paulo, tem sim, sabe? É legal, uma pesquisa inédita é legal, mas o que isso representa? Só maravilha? Não, eu não vejo assim. Traz aspectos dúbios, aquela coisa que, já ouviram falar, tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom, tá bom, mas tá ruim. Então, é para a gente pensar, né?
formandos dessa turma de licenciatura em matemática têm uma perspectiva mais ampla da educação matemática, atenta às questões de exclusão presentes no cotidiano pedagógico das dois docentes de matemática. Essa galera que está saindo aí, mesmo relatando todas as dificuldades que eles todos já fazem, elas e eles fazem estágio, fazem PIBIC, fazem isso e aquilo, trabalham no município, trabalham no estado, já falam, poxa, mas é difícil por conta disso, não é? Essas coisas acontecem, não acontecem. Eles têm essa noção. Essa noção é, ó, capital. E isso é muito importante. Dentro do universo extremamente LGBTfóbico, que é o universo da docência no Brasil, da educação, nós vamos ter 5 pessoas tensionando lá. Entendeu? Isso é uma coisa legal. Mas, como eu falo, são aspectos dúbios. Então, o curso de licenciatura matemática do Instituto de Cubatão tem seu currículo de disciplinas da área pedagógica que tratam das diversas questões que permeiam as dificuldades da área, percebendo as diferenças em suas especificidades também. Opa, outro aspecto super positivo, que é o fundamental para se poder, inclusive, estar agora falando sobre isso. Mas, ó, olha só que coisa interessante. Vocês podem ver até pelo número de pessoas que tem na sala, que as pessoas que dão ênfase a isso não são um número tão grande, tão abrangente, assim como talvez deveria ser. E é uma coisa que eu estou tratando da licenciatura em matemática, mas o fato de se ter o espaço, de se poder falar, de se poder discutir, é fundamental. Eu falo de aspectos dúbios, mas é um aspecto positivo fundamental. Tá legal? Aí tem uma questão para botar nós, professores do curso de licenciatura em matemática, vocês, alunas e alunos, aqui. Se por um lado essa pesquisa aponta para um avanço dentro do campo, por outro, nos mostra que a nossa licenciatura ainda não incorporou essa possibilidade de entendimento das diferenças como uma política interna de formação. Tem movimentos agora, tem o Reatrans, né, que é a rede de transfobia, tem essas coisas acontecendo no mundo o tempo inteiro, tem alunas e alunos que pensam, mas até a próxima reformulação do PPC, do curso, entendeu? Do projeto político pedagógico de curso, isso ainda não está incorporado de fato. Menciona-se, assim como as questões raciais são mencionadas e tudo mais, vocês podem ver no PPC, mas isso não foi incorporado, ou então ainda não está começando a ganhar força agora, para fazer com que as professoras e professores comecem a pensar um pouco mais nisso, dentro do curso de licenciatura, tá? Já que desde a sua criação é a primeira turma que contempla a LGBTfobia como um dos importantes fatores excludentes que corroboram para o fracasso escolar em matemática. Porque a coisa que o pessoal, pelo menos a leitura que eu fiz, se eu estiver errado lá, você me corrija, eu falo assim, pô, isso é importante porque esse povo está ficando no caminho... Oi? Posto de lado. Posto de lado por conta da questão de gênero. E é uma coisa que está presente o tempo inteiro. Então, opa, olha lá, o que está acontecendo? Vamos lá, entendeu? Então, por isso que eu falo de pontos dúbios, né? Do ineditismo que traz pontos dúbios. E o movimento LGBT da história, porque dentro lá da palestra, do título da palestra, da chamada de vocês, né? Eu passei isso e eu fiz um complemento, né? No card que eu desenvolvi, que eu distribuí, porque eu tinha deixado essa lacuna. E não foi por falta de boa vontade e de insistência do professor Glauco. Tá certo? Será que estava mandando, eu te peço até desculpas agora publicamente pela demora e tudo mais, mas aí o movimento LGBT nessa história. Vamos lá, olha só. Não há como negar a presença LGBT em nossa sociedade e cada vez com uma força maior. Se antes as questões relacionadas a gêneros e sexualidades eram guardadas a 7 chaves nos esconderijos da hipocrisia social, hoje elas ganham corpo e força por meio dos movimentos organizados. O movimento LGBT, QIAPN+, ele não é só um grupo, ele é desmembrado em muitos grupos que têm muitas, assim como o movimento negro, tem muitos conflitos, muitas discordâncias, muitas, aspas, coerências e incoerências, mas
a importância dessa força é uma importância social que conta muito. Todas as manifestações, por exemplo, a parada LGBT, não importa se virou comercial ou se não virou para certas pessoas, importa é a simbologia, importa é que, por exemplo, lá em Praia Grande, você tem o dia da parada LGBT. Se tiver 5, 6 pessoas, não interessa essa caracterização. E aí a gente vê que isso está dando certo, está acontecendo, à medida que os grupos conservadores se colocam contrários a isso. É uma coisa que dá um pouco de medo, mas você olha, nossa luta está avançando, assim como no movimento negro, nossa luta está avançando. Porque a gente não está, esses movimentos, eles não estão procurando coerência, eles estão procurando espaço e legitimação. Tá bom? Para além dos paradigmas morais, religiosos, sociais, etc., existe a prioridade de legitimar todas as formas de existir. Cara, eu quero existir desse jeito, dane-se, entendeu? E eu existindo desse jeito, eu tenho direito de receber na escola toda a proteção, cuidado e atenção, e nas aulas de matemática também. Porque eu falo sempre com o pessoal da licenciatura de matemática, vocês têm uma posição de privilégio social. Por quê? Qual era o melhor aluna da escola? Que sabia mais matemática. Qual é a professora e o professor mais conceituado dentro da escola, lá na educação básica? É o professor de matemática. O currículo privilegia quem? Os professores e professoras de matemática. Vocês têm no mínimo 5 aulas por semana. No mínimo. Entendeu? Agora, tudo bem, César, o currículo tem outras coisas, e eu falo até dos 3 Qs do currículo, né? O currículo, eu entendo que ele funciona sobre uma lógica de 3 Qs. Qual é a sociedade que eu quero formar? Para eu montar um currículo, Lucas, eu vou pensar na sociedade que eu quero formar. Depois, quem tem que estar lá dentro para essa sociedade dar certo? Que é o segundo Q. E depois, quais os conhecimentos que têm que ser conferidos, atribuídos àquele grupo para que ele possa fazer aquela sociedade dar certo. Então é assim, como é que a gente vai tensionar esse currículo, tensionar esse grupo para fazer com que essas questões também sejam levadas a sério, entendeu? Contudo, vamos lá, assim, o nosso curso de licenciatura em matemática tem características muito particulares associadas à inclusão, e esse é um aspecto mais que importante. Entendeu? Mesmo com essa coisa dúbia, né? É legal, mas também não é. Mas, poxa, gente, o curso está aberto para isso. Tá? Tem representações dentro da matemática que sabe, transitam por vários, que uns são a favor, umas são contra, outros são a favor, outros querem, não querem, enfim, não interessa. Mas pensa-se dentro do curso e é um estímulo para isso avançar. Contudo, mesmo essas características figurando como condição para a formação de docentes mais comprometidas e comprometidos com a sua função social, com a função social de justiça, ainda não são suficientes para dar conta das demandas emergentes contemporâneas. Né? O curso tem o primeiro passo, mas pô, isso vai dar conta, Lágila? Não. É uma condição? Sim, mas não é suficiente. O que vai tornando essa condição mais suficiente são vocês que estão se formando agora, é o pessoal do ensino médio que está tendo contato com essas coisas, que vai pressionar, mesmo que não faça aqui, faça em outro lugar, vai pressionar essa presença também em todos os currículos de todas as áreas, entendeu? E é uma coisa, gente, eu nem pó mais serei. Isso talvez vocês, quando tiverem da minha idade, as mais novas aqui, talvez vejam essa estrutura mais consolidada, mas quando eu tinha a idade de vocês, na década de 1980, jamais pensaria nessas coisas. Entendeu? Então, é uma coisa para se pensar. E hoje em dia, as mudanças, elas não são... A ideia histórica de mudança, ela diminuiu o tempo. Antigamente era 50, 60 anos. Não, agora a sociedade está mais séria e as coisas acontecem mais rápido. Quizá seja assim. Então, vamos lá. Fechando aqui. Quiçá essa pesquisa pioneira abra caminhos para outros interesses dentro do nosso curso, incentivando as outras e outros licenciandas e licenciandos e docentes a tentarem outras possibilidades para além das questões exclusivas, fechadas da matemática.
Porque eu brinco pra caramba, tanto na letra quanto na... Pô, não é assim, você vai dar aula de matemática, o mundo parou e só ficou naquele conceito, naquela forma que está explicando. A vida continua, cara. Os teus problemas continuam, as questões sociais continuam, e aí, assim, é muito fácil na teoria, não, você tem que contextualizar, fazer, mas essa contextualização é uma coisa muito complexa. É uma coisa que tem que ser muito estudada. E o professor e a professora, aí eu estou falando docente de uma maneira geral, tem aquela ideia de que eu terminei minha faculdade, já sou professor, não preciso fazer isso. Entendeu? É uma coisa que eu chamo de imprint cultural, que está dentro da sociedade, enfim. Mas é uma questão para nós pensarmos. Então, é uma questão de coragem, desconstrução e reconfiguração de um cenário que não tem tido o êxito suficiente para construir uma relação de afetividade entre a matemática e, no caso, uma das partes mais consideráveis dos estudantes do nosso país. Entendeu? O que tem se feito com a matemática até agora é afastar, é uma cisão. Cara, desculpe, você entra numa turma para dar aula com 30 alunos, 2 ou 3 ficam lá acompanhando, depois falam, não, isso daí é, sabe, pro Micael que manja de matemática, isso é pro Douglas, não é para mim. A matemática, cara, eu já me peguei falando isso inúmeras vezes, e vou confessar, depois que eu vim dar aula no curso de licenciatura em matemática, aprendi coisas básicas. E eu comecei a entender que, poxa, olha que coisa fascinante, dá para você aprender matemática. Eu vivo fazendo umas perguntas super básicas que as alunas e alunos ficam me olhando assim e pensam que ou eu estou de brincadeira, de zoação, ou eu sou um ET, que eu falei, não, cara, eu sou a representação do que se formou até agora, né, dentro da educação matemática. Só faz a parte da fundamentação teórica, né, que montar o projeto em si. E a maioria dos integrantes dessa pesquisa são os alunos do 8º semestre. Sim. Tem já a previsão de quando vocês vão para as escolas para fazer essa pesquisa? Nós vamos a partir de novembro, né? É o que está montado. Porque o que acontece? Nós temos aí um gap para. Estamos esperando o resultado lá da plataforma Brasil, que é o comitê de ética e tudo mais. Isso não é uma questão simples, que você manda, eles analisam na hora. Não, eles têm reuniões mensais, eles analisam, avaliam, porque ali eles te dão uma coisa chamada TEC, termo de consentimento livre e esclarecido. E com aquilo você faz a pesquisa e você tem condição de publicar em qualquer periódico aí, desde o A1 até lá embaixo. E isso é bem interessante para a pesquisa. Como essa pesquisa é uma pesquisa que a gente acha que ela tem um suporte, um estofo teórico bem legal e vai descobrir coisas bem interessantes, a gente vai, provavelmente ano que vem, no primeiro semestre, ano que vem. Depende também das revistas, né? E essa pesquisa também tem que fazer com os professores, com os alunos, ambos? Os professores, né? Isso, a gente vai entrevistar os professores, né? Porque o professor já falou, né, que é daqui da rede municipal de Cubatão. E a gente escolheu as escolas nas quais a gente fez o PIBID. São 3 escolas aqui, né? O Barbosa, o Ramalho e o Nóbrega. Isso, obrigado. E aí a ideia é a gente fazer entrevista e grupo focal com esses professores, né? Entender, olhar o PPP, né? O projeto político pedagógico, como é que é o plano de aula e analisar tudo isso. Então a gente vai fazer as entrevistas, se tudo der certo. Questionário também? A gente vai aplicar o questionário e o grupo focal. O grupo focal é com as entrevistas. E aí se tudo der certo em novembro, a gente vai começar a fazer. Acho que em dezembro a gente faz o grupo também, né? Vai fechando e aí depois a gente vai ultrapassar, né? Isso. Janeiro, fevereiro, acho que em março ela está toda amarrada, pronta, entendeu? Mas a gente tem o tempo para terminar em dezembro, entendeu? Mandar um relatório, mas não vamos perder essa chance, né, de fazer uma coisa bem estruturada. E aí a gente, depois quando ela tiver mandada, a gente pode mandar quando tiver ainda no pré. Mas, professor, não sei se o senhor comentou, né, que teve em um dos artigos a gente teve uma descoberta, assim, que foi, vamos dizer, contra-intuitiva, né? Porque assim, a gente quando vai pesquisar, quando a gente começa a levantar os questionamentos, a gente já tem um conceito, né? Um pré-conceito do que a gente vai encontrar, o que a gente espera. E um desses temas é que a gente esperava que, assim, professores mais antigos, né, com 20, 15, 25 anos já atuando como docente,
teria uma visão mais retrógrada, né? Mais conservadora, que não iria aceitar tanto, e que professores mais novos, recém-formados, teriam uma visão mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais acolhedora, né? Para essa questão LGBT. E, na verdade, isso não se mostrou verdade. Pelo contrário, em alguns artigos a gente viu que professores com 50, 48, 60 anos, apesar de ter um que a gente, né, categorizou lá como um preconceito velado, né, tinha, mas bem menos do que alguns professores mais jovens que tinham um preconceito assim, explícito, né? Não tem que ser, não pode ser, ou na minha sala de aula não existe, né, com esses discursos assim excludentes. Então a gente espera descobrir várias coisas que não necessariamente sejam Que está como consenso. Um senso, né? Um senso comum. Essa aqui vai ser a parte legal. Então, por isso que as investigações em educação qualitativas, a gente tem assim, um certo receio de partir com hipóteses, entendeu? E de certa forma, umas hipóteses, as hipóteses podem enfraquecer a pegada da pesquisa, porque está lidando com subjetividade, né? Seres humanos e tudo. Tá? E nós optamos por fazer, Lucas, com os professores, porque era o foco também para fazer com alunos, talvez em um outro momento, pela questão até do termo consentimento livre esclarecido, que ele reporta, a comissão de ética reporta outras coisas. Temos que ter toda a liberação dos pais, porque as crianças os adolescentes não respondem por si só legalmente, e isso poderia ser um fator de impedimento até pelo cunho da pesquisa. A gente previu lá na frente, os caras vão achar que podem achar também que é uma ideologia de gênero, essa maluquice aí, todo mundo vai, e aí os professores, como ficou mais fácil o acesso, nós optamos por isso. Mais alguém? Mais alguma colocação? Opa, aqui. Então, eu queria saber a sua visão, assim, de quais você acha que sejam, não relacionadas à comunidade LGBT, mas você acredita que são os maiores desafios para poder proporcionar uma boa educação matemática para os estudantes de ensino médio fundamental? Então, o primeiro desafio é você pôr em prática o que o currículo, de uma maneira geral, que as orientações, todas as leis pedem. Você colocar isso em prática, e para colocar isso em prática, a gente está terminando uma pesquisa agora que fala sobre os currículos das universidades que formam professores. E nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva racial. Nós descobrimos que aqui da Baixada Santista, da região metropolitana da Baixada Santista, das universidades pesquisadas, foram 17, 18, apenas uma tinha no seu currículo de formação de professor da área de pedagogia a disciplina de educação para as relações étnico-raciais como uma disciplina pública. Tem alguma lei que rege que menores de idade têm direito a incluir? Porque lá, pelo menos nas escolas em que eu estive até então, os alunos não tinha tinha muita questão de tipo, minha mãe não me aceita, essas coisas, e se um aluno, tipo, eu me entendo como o sexo do qual eu não nasci, né? Eu queria que na chamada meu nome social fosse outro. Como que a gente tem que lidar com isso? Você gravou as outras coisas, né? Então, o que acontece? Acho que foi ano passado, a partir dos 14 anos, se não me engano, as escolas são obrigadas a incluir o nome social desses alunos dentro de suas chamadas. Eu posso estar enganado em relação à idade, mas é uma coisa que eu fiquei assim, bem feliz, porque é uma decisão do STF e que abre esse campo de oportunidade. Você tem que, se os pais são contrários, ou responsáveis são contrários a isso, você tem que pensar que dentro da escola, a tua ideia é propiciar para esse aluno o melhor caminho para a aprendizagem.
Se a aluna ou aluno chega para você, eu quero que você me chame pelo meu nome social. Poxa, cara, mesmo que isso daí não esteja dentro dos padrões de formatação burocrática da tua escola, acho que é um dever teu, sabe, atender essa aluna, esse aluno, você como professor. Mas isso daí é uma questão individual até onde a lei não entra. Quando a lei entra, não tem que ser uma questão sua individual, por não gostar, por não querer, por compartilhar com a opinião da família. É um dever seu de fazer. Legal? Até onde a lei te ampara, é um dever de fazer. Onde a lei não chegou ainda, é uma questão de você trabalhar e pensar numa certa coerência para você executar a tua prática pedagógica dentro da melhor maneira possível de dar oportunidades de igualdade para esse pessoal. Então, a gente tem um papo que tem que dar primeiro a quem não tem, para equilibrar, depois tratar quem não tem com quem tem como igual. Chama-se equidade isso. Então, dentro do mecanismo de equidade, é você construir espaços em reuniões, rodas de conversa, se existe o racismo direto, o preconceito, o estereótipo dentro dessa turma, com essas pessoas, você tem o dever de fazer com que essa coisa seja acessada, entendeu? Você tem que fazer com que isso não aconteça, sabe? É a tua função social, enquanto professor. Já passou da época que você chegava e falava assim, não, até aqui é coisa de sala de aula, depois não, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para me ajudar a resolver isso. Concordo plenamente. Mas a realidade que você vai encarar numa escola pública, município, estado, é uma coisa que destoa desse suporte todo. E aí você vai continuar, cada vez que eu chamo aquela menina ou aquele menino pelo nome que não é social, é como você dar uma facada em você mesmo, entendeu? É uma situação constrangedora. A pessoa vai se afastar, a pessoa vai se confinar, você pode agravar questões de depressão, de doença psicossomática ou psíquica, entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou, até onde a lei, a partir do momento que a lei te ampara, usa sempre o nome social, e agora, até onde a lei não te ampara, usa do teu bom senso e tenta trabalhar na tua turma as questões relacionadas a gênero e sexualidade, de modo que essa pessoa seja acolhida pela turma, independente ainda dos pais, dos responsáveis. Porque lá dentro da escola, você, se não for a escola da rede privada, né, você vai ser obrigado, mas lá dentro da escola você tem que, entendeu, trabalhar as questões relacionadas à docência, à prática educacional, ao cotidiano pedagógico. E o que diz a nossa legislação? Para não ter esse tipo de constrangimento, para que todos tenham um tratamento igualitário, etc. Isso é uma questão até constitucional, né? Isso é uma coisa que já nos deixou, entendeu? E aí, quando você fala, vamos pensar no currículo da licenciatura em matemática. Eu falei no começo que aqui é uma exceção, né? De você ter tanta parte da área pedagógica, assim, levado em consideração e tudo mais, sendo trabalhado em outro curso de formação, de licenciatura. Primeiro são esse currículo, porque você tem que ter a referência legal para poder trabalhar. Segundo é trabalhar em cima das professoras e dos professores. Eles têm que estar a fim de pensar a matemática de outra forma. Primeiro tem que estar a fim de pensar a matemática, modos de se aprender e ensinar matemática que sejam diferentes. E segundo, modos que contemplem esse ensino e aprendizagem da matemática para esses grupos excluídos, para essas minorias. Por exemplo, no currículo da matemática, quantas questões, quantas disciplinas, quantos conteúdos são relacionados a uma matemática afrocentrada? Em vez de ser eurocêntrica, lá da Europa, aqueles princípios grego-romanos e tudo mais, por que não em cima da lógica do continente africano? Isso já existe uma dificuldade grande para se pensar isso. Tem algumas iniciativas, mas o currículo não é pensado assim. Porque a base do nosso currículo veio lá de quem nos invadiu aí, se foi chamado,
Portugal, da Europa toda. Então, a matemática, o pessoal que é especialista me corrija se eu estiver falando errado, é a base da matemática euclidiana, né, que é centrada, né, nesses conceitos que vêm de lá, não obstante existirem outras coisas que são muito mais antigas, tudo. Enfim, que a etnomatemática discute bastante isso daí. E aí, isso é uma questão. Aí tá legal, os professores e professores estão dispostos a ensinar e aprender, fazendo com que os alunos aprendam de outra forma. Mais uma. A terceira, nessa outra forma, cabe a questão LGBT? Vocês, professores e professores de matemática, conseguem enxergar isso como um ponto importante e que impede essas alunas e alunos de avançar, especificamente dessa categoria? Então, são muitos desafios, né? E assim, Ana Simone, né? Então, Ana, você preparar um curso ou então uma escola para que aquela pessoa já se sinta acolhida, entendeu? Isso daí seria o outro desafio, né? Eu já contei uns 4, 5 A escola está acolhendo, sabe? Eu estou lá, meu gênero, minha sexualidade não importa, eu estou ali, entendeu? E aí, quando eu chegar na aula de matemática, que é conforme a Laje lá diz, que é o calcanhar daqueles da nossa educação, por conta de uma série de coisas, enfim, a gente não vai entrar aqui nesse aspecto, mas quando eu chegar lá, como essas professoras e professores estarão acolhendo aquele grupo específico. Também vamos levar em conta, o professor de matemática trabalha em 3, 4 lugares, faz isso, uma sobrecarga tremenda, uma cobrança desse estado aí horrível tem aí do governo de agora, que cobra umas coisas que não tem, o professor fica totalmente engessado. Se ele sai dali, ele não avança, os alunos sobrecarregados. Pode conversar com os amigos do ensino médio aí sobrecarregados, uma opção de coisas, de slides, coisas temáticas que eles têm, que são obrigados a dar conta, a entrar, a fazer. E, na verdade, para fechar minha fala a respeito disso, existe um projeto muito grande de privatização do ensino. Eu vivo repetindo, tá? Porque vamos enfraquecer o que é público para a gente vender tudo para o privado. Aí acontece, por exemplo, o que está acontecendo lá da falta de luz em São Paulo, né? Agora todo mundo mete pau na Enel e tudo mais. Mas, pô, o governo que mais privatizou isso há 30 anos foi o governo do PSDB lá de São Paulo. Era o Mário Covas, Geraldo Alckmin, esse povo todo. E que a primeira coisa que o governador, quando entra aqui, ele privatiza a Sabesp. Privatizou. Será que isso é solução? Entendeu? Então, olha só como a coisa está muito bem amarrada, porque a educação é grana, cara. Já pensou? 4,5 milhões de alunos no ensino fundamental. Se privatizar tudo isso, lógico que eles não vão pagar, mas o governo vai pagar. Quem pega essa privatização? E outra coisa, quem me garante que professores privatizados vão dar melhores aulas e terão melhores condições para o grupo que é excluído? Aí, né? Só Papai Noel, Lua Sem Cabeça, essa pererê, tudo lenda, né? Então fica difícil, né? É isso. Bom, uma pergunta. Com relação a isso que você falou, eu falo que teologia de gênero, né? Que é uma teoria da conspiração e tal. Sim. Então, a universidade é um espaço aberto, onde a gente pode discutir. Mas fora daqui, né, dependendo de onde a gente está, do meio que a gente convive, a coisa é muito mais fechada, né? E a gente vê o pessoal muito conservador e a gente às vezes fica se sente sozinho, né, nessa luta, enfim. Então, se você tem dicas para a gente lidar com quando o pessoal vem com essas ideias de ideologia de gênero, que estão querendo transformar na escola que meu filho seja gay, é história, né? Balela, né? Mas enfim, beleza. Entendeu onde eu quero chegar. Bom, ótimo. Então, o que eu penso? Tem uma coisa que eu falo assim, por exemplo, vou perguntar aqui ao Douglas. Você até o 5º ano, quantos professores homens você teve? Nenhum. Também tinha. Você, professor, quantos professores homens você teve até o 5º ano? Lucas, Glauber, então. Eu também não, tá? Não sei se vocês não têm mãe, mas se vocês têm mãe, basicamente quem criou vocês, teve mais tempo presente com vocês, foram as mães de vocês? Quem tem irmãs, mas aí essa coisa é do grupo de mulheres especificamente, para poder dar um exemplo. Então, aí você vai falar assim, poxa, quando o pessoal vem com esse papo de ideologia de gênero, então é o seguinte, vamos
pegar e vamos mudar a nossa educação, porque todos os alunos estão sendo criados para serem mulheres. Agora, porque só tiveram professoras, foram as mães que criaram. Eu uso muito esse exemplo, quando o pessoal vem falar, não, o professor da educação, principalmente educação infantil, não, meu filho, você falou, né? Vou te dizer uma coisa, eu trabalhava numa escola aqui no Casqueiro, tá? Eu fazia muitas coisas, organizava umas coisas que não eram tão comuns, o pessoal gostava e tudo mais. E aí, um dia, eu cheguei, eu vou chegar nisso que você quer, um dia eu cheguei lá para dar aula, quarta-feira era o dia da música. Aí eles estavam cantando uma música que já é antiga, talvez você não conheça, mas é alguém que vai conhecer, a música que o Regis Danese gravou. Entra na minha casa, entra na minha... Aí eles estavam cantando, aí eu cheguei para a moça que era a diretora assistente e falei assim, fulana, beleza, tá gostando? Pô, você é músico, né? Você tá gostando, tá cantando essa música? É uma música bonita, evangélica. Eu falei assim, mas é uma música evangélica. Não, mas você é do samba? Um grupo do samba já gravou, que era o grupo, como é que é? O grupo lá do Rio de Janeiro, Pique Novo, né? O Pique Novo gravou, o Leomar, que é o cantor, aí eu falei assim, não, mas não é samba. Eu falei assim, então beleza. Eu penso que não deveria ser cantada, porque aqui é a escola. Entendeu? Aqui é a escola, o princípio da laicidade e tudo mais, mas tem problema, a gente fala no HTP, que ia ter depois, né? Lá era HTPC. Aí eu falei assim, gente, eu acho que não deve cantar e tudo mais, por conta disso. Aí eu disse, não, César, você pode trazer sua sugestão e cantar outra música. Então tá legal, eu vou trazer, na próxima quarta, eu vou trazer o pessoal, uma música pra gente cantar lá pro pessoal. Tá bom? Tá bom. Qual é a música, pessoal? Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai. Eu tenho a música do Zeca Pagodinho. Mas assim não, então também assim não. E aí o pessoal falou, por que você é? Eu falei, não, eu sou do candomblé, eu sou iniciado do candomblé. Eu falei, aí eles me olharam assim, agora eu sou o demônio. Eu sou o demônio. Para vocês. Eu tinha o apoio nos projetos de 90%. Cara, eu passei a ter só de 2 professoras, eram o quê? Dava 15% só depois. Mas são coisas que você tem que se virar, né? Aqui mesmo, tem eu, que assim, que sou de religião matriz africana, sou do candomblé, e o Wellington Ramos, W. Ramos, que ele é Babalorixá, o popular pai de santo. Entendeu? Então, assim, olha só as coisas. E dentro de um universo, que aqui tem um negócio de células, né? Os grupos e tudo mais, tem também negócio. Cara, beleza, então vai ter também uma célula, mas, por exemplo, tem uma aluna aqui que ela também é do candomblé. Por que ela não pode reunir e falar? Se ela vem um dia com tosco, né, lá, a pessoa, entendeu? Então, e aí? Sabe? Eu vou agora, no começo do ano que vem, eu vou plantar uma árvore sagrada chamada Iroko, para nossa religião ela é muito sagrada. E tem um ritual para plantar. Não pode chegar e plantar de qualquer jeito. Vou trazer alguns sobrinhos, que a gente chama de sobrinhos, né, naquela de Santos, outros que são irmãos de Santos, para eles trazerem. A gente vai fazer aqui um sábado, bingo. Então se pode se cantar, se pode fazer. Eu vou plantar a árvore, onde vai ser agora o espaço, o Hakinegê vai mudar e vai entrar outro. Nós estamos agora com um outro projeto que já teve um pregão e tudo, que vai ser quilombagens urbanas. É um centro de mídias que vai ter aqui dentro, para gravar podcast, para gravar vídeo, editar, tudo de graça para toda a população da Baixada Santista. Vocês, quem quiser, entendeu? Até o meio do ano que vem está funcionando. Então, sabe, a gente vai fazer. Legal, é bacana. E esse negócio é tão pesado que até para você se manifestar enquanto praticante da religião, tem algumas coisas que te travam. Você tem que atravessar isso, porque é um consenso cultural, religioso, né? É intolerante muito forte. Né? Mas é isso. Gente, acho que a gente pode fechar, né? Ou mais alguma questão, né, gente?